Bora voltar com a leitura aqui do Código Civil. Hoje, segundo o Diário de Legislação aqui do Estratégia, a gente vai ler os artigos 189 a 303, sendo aqueles mais importantes os que tratam sobre prescrição e decadência, modalidade de obrigação e cessão de crédito e assunção de dívida, ok? Sem mais delongas, artigo 169. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que há pretensão. Artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Artigo 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Artigo 195. Os relativamente incapazes das pessoas jurídicas têm ação contra seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não alegarem oportunamente. Artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Artigo 197. Não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal, entre os ascendentes e descendentes durante o poder familiar, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Artigo 198. Também não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou dos municípios, e contra os que se acharem servindo as Forças Armadas em tempos de guerra. Artigo 199. Não corre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo, pendendo a ação de evicção. Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Artigo 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenará a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, por protesto, nas condições do inciso antecedente, por protesto cambial, pela apresentação de título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe o reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a contar da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Artigo 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor ou seu herdeiro não prejudica os demais coobrigados. Parágrafo 1º. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Parágrafo 2º. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trata de obrigações e direitos indivisíveis. Parágrafo 3º. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado um prazo menor. Artigo 206. Prescreve, em 1 ano, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo próprio em estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. A pretensão dos tabeliães, auxiliares de justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital da sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado do prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Em 2 anos, a pretensão de haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Em 3 anos, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.
A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de 1 ano com capitalização ou sem ela. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. A pretensão de reparação civil. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, ocorrendo prazo da data em que foi deliberada a distribuição. A pretensão contra pessoas em seguida indicadas por violação de lei ou do estatuto, contado o prazo, para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima, para os administradores ou fiscais da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento, para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. A pretensão para haver pagamento de título de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições da lei especial. A pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. Em 5 anos, a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. A pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. Artigo 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código, e observado o disposto no artigo 921 da Lei 13.105, de 2015. Artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem ou suspendem ou interrompem a prescrição. Artigo 208. Aplica-se à decadência o disposto nos artigos 195 e 198, inciso 1. Artigo 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Artigo 210. Deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Artigo 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Artigo 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção ou perícia. Artigo 203. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Parágrafo único. Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pôde vincular o representado. Artigo 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro ou de fato, ou de coação. Artigo 205. A escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Parágrafo 1º. Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter data e local de sua realização, reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido no ato, por si como representantes, intervenientes ou testemunhas. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação. Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. Declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram. Assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele a seu rogo. A escritura será redigida na língua nacional. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional, o tabelião não entender o idioma que se expressa, deverá comparecer o tradutor público para servir de intérprete, ou, não havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade de conhecimento bastantes. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião,
nem puderem identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas que conheçam e atestem a sua identidade. Artigo 216. Farão a mesma prova que os originais e certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, assim como os traslados de autos, quando por outro escrivão concertados. Artigo 217. Terão a mesma força provante os traslados e as certidões extraídos por tabelião ou oficial de registro de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Artigo 218. Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos se os originais se houverem produzido ou em juízo ou prova de algum ato. Artigo 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. Artigo 220. A anuência e autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á no mesmo modo em que este e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento. Artigo 221. O instrumento particular feito e assinado ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal. Artigo 222. O telegrama, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado. Artigo 223. A cópia fotográfica de documento conferida por tabelião de notas valerá como prova de declaração da vontade, mas impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Parágrafo único. A prova não supre a ausência de título de crédito ou do original nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição. Artigo 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter seus efeitos legais no país. Artigo 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. Artigo 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a quem pertencem e em seu favor quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, porém confirmados por outros subsídios. Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Artigo 227, parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Artigo 228. Não podem ser admitidos como testemunhas os menores de 16 anos, o interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. Parágrafo 1º. Para a prova de fatos que só elas conhecem, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere esse artigo. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhes assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Artigo 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Dos direitos e das obrigações. Artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela Artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Artigo 234. Se
No caso do artigo antecedente, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Artigo 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido de seu preço, o valor que perdeu. Artigo 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com o direito de reclamar, em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos. Artigo 237. Até a tradição pertence o devedor à coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Artigo 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos, até o dia da perda. Artigo 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos. Artigo 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la-á o credor tal qual se ache, sem direito à indenização. Perdão, vamos começar de novo para ficar melhor o entendimento. Artigo 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la-á o credor tal qual se ache, sem direito à indenização. Se por culpa do devedor, observar-se-á o disposto no artigo 239. Artigo 241. Se no caso do artigo 238 sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor, desobrigado de indenização. Artigo 242. Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas deste Código atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. Parágrafo único. Quanto aos frutos percebidos, observar-se-á, do mesmo modo, o disposto neste Código, acerca do possuidor de boa ou má-fé, da obrigação de dar coisa certa. Artigo 243. A coisa incerta, a seção 2 se trata da obrigação de dar coisa incerta e não coisa certa, que foi a que a gente leu anteriormente. Artigo 243. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Artigo 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a prestar-lhe a melhor. Artigo 245. Cientificado da escolha do credor, vigorará o disposto na seção antecedente. 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Artigo 247. Incorre na obrigação de indenizar em perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou por ele exequível. Artigo 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Artigo 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre o credor mandá-lo executar às custas do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independente da autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido da obrigação de não fazer. Artigo 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que sem culpa do devedor lhe torne impossível abster-se do ato a que se obrigou a não praticar. Artigo 251. Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer, à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independente da autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Das obrigações alternativas. Artigo 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa
não se estipulou. Parágrafo único. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Parágrafo 2º. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Parágrafo 3º. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, fim do prazo por este assinado, para a deliberação. Artigo 4º. Se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha, se não houver acordo entre as partes. Artigo 253. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Artigo 254. Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais perdas e danos que o caso determinar. Artigo 255. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra com perdas e danos. Se, por culpa do devedor, ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer uma delas, além da indenização por perdas e danos. Artigo 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. Das obrigações divisíveis e indivisíveis. Artigo 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os credores ou devedores. Artigo 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Artigo 259. Se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Parágrafo único. O devedor é que paga a dívida, subroga-se do direito do credor em relação aos outros coobrigados. Artigo 260. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente ou a um, dando este caução de ratificação dos outros credores. Artigo 261. Se um só dos credores receber prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele, em dinheiro, a parte que lhe caiba no total. Artigo 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Parágrafo único. O mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão. Artigo 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Parágrafo 1º. Se para efeito disposto nesse artigo houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. Parágrafo 2º. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Das obrigações solidárias. Artigo 264. A solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Artigo 265. A solidariedade não se presume, ela resulta de lei ou da vontade das partes. Artigo 266. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-devedores ou co-devedores, co-credores ou co-devedores, e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para outro. Da solidariedade ativa. Artigo 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Artigo 268. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Artigo 269. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago.
Artigo 270. Se um dos credores solidários falecer, deixando os herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Artigo 271. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Artigo 262. O credor que tiver remetido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Artigo 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor exceções pessoais oponíveis aos outros. Artigo 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Da solidariedade passiva. Artigo 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou mais devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará a renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Artigo 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum deles será obrigado a pagar senão a cota correspondente do seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, mas todos reunidos serão considerados como devedor solidário em relação aos demais devedores. Artigo 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam os outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Artigo 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem o consentimento destes. Artigo 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todo o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Artigo 280. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Artigo 281. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro co-devedor. Artigo 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar a solidariedade Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Artigo 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem o direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se dividindo igualmente por todos a do insolvente, se houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Artigo 284. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Artigo 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para aquele que pagar. Da transmissão das obrigações. Capítulo 1. Da cessão de crédito. Artigo 286. O credor pode ceder o seu crédito se isso não se opuser à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Artigo 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito, abrangem-se todos os seus acessórios. Artigo 288. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrasse mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. Artigo 289. O cessionário do crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão do crédito do imóvel. A cessão no registro do imóvel. Artigo 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Mas por notificado se tem o devedor,
que em escrito público ou particular se declarou ciente da cessão feita. Artigo 291. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido. Artigo 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo ou que, no caso dos demais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título da cessão ou da obrigação cedida. Perdão, vamos começar de novo para poder facilitar o entendimento. Tô viajando aqui. Artigo 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título da cessão ou da obrigação cedida. Quando o crédito constar da escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. Artigo 293. Independente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. Artigo 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Artigo 295. Na exceção por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito, ao mesmo tempo que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Artigo 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Artigo 297. O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor não responde por mais do que ele recebeu, com os respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Artigo 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Artigo 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar o prazo ao credor para que consinta na assunção de dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Artigo 300. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção de dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Artigo 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Artigo 302. O novo devedor não pode se opor ao credor, às exceções. Artigo 302. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Artigo 303. O adquirente do imóvel hipotecário pode tomar ao seu cargo o pagamento do crédito garantido. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Título 3. Do adimplemento e extinção das obrigações. Capítulo 1. Do pagamento. A partir do artigo 304, ficará para o próximo vídeo.